Saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Daremos continuidade ao nosso encontro número 4 com o item número 2, tomar o jugo, página 67 do livro de formação. O jugo é mais um símbolo que Jesus apresentou para trazer o entendimento do compromisso do seu discipulado. O jugo era uma peça de madeira que era usada para unir dois bois que estivessem ali cumprindo a missão de arar a terra. Então os dois bois eram presos um no outro, de forma que se você tivesse um boi mais valente, mais brabo, era contido o outro boi mais manso, mais cadenciado, e de forma também que se você tivesse um boi muito preguiçoso, muito parado, ele era impulsionado por outro boi mais valente, mais forte, né? Então o jugo unia o passo dos dois bois. E Jesus apresenta o desafio do seu jugo em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. No livro, logo em seguida a esse texto, nós apresentamos logo também o versículo de João, capítulo 12, versículo 26. Acredito que, apesar de não usar a expressão jugo, mas em João 12, 26 está presente a ideia do jugo de Jesus. Vamos ver os dois textos. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, Jesus fala: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já no capítulo 12 de João, versículo 26, Jesus fala: Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então Jesus aqui fala no capítulo 12 de João que ele coloca uma condição para alguém o servir, para alguém o seguir. Aonde Jesus estiver, ali vai estar o seu servo, ou seja, o seu servo vai estar atrelado a ele. Precisamos andar com ele, não podemos estar em locais em que ele não se sinta à vontade, na prática do pecado, no ambiente na mesa de escarnecedores, em ambiente pecaminoso. Toda vez que o nosso eu governa, é o momento que podemos ser impacientes, grosseiros, ásperos, e precisamos ter a compreensão de que a morte do eu é algo a ser vivido diariamente, até mesmo em situações de controle emocional, perante alguma situação que provoque em nós uma sensação de ira, de agressividade em nossas palavras. E o desafio do jugo de Jesus nos coloca a andar com ele, a estar com ele, a aprender dele, que é manso e humilde de coração, e assim nós encontraremos descanso para nossas almas e seremos honrados pelo nosso Pai. Sabe, esse versículo de João, capítulo 12, versículo 26, marcou a minha vida nos meus primeiros passos após a minha conversão. Eu costumava sair, eu tinha 16 anos e costumava sair para boates, shows. Em uma dessas saídas, após a minha conversão, porque ainda tinha um grupo de amigos e ainda tinha uma percepção muito frágil do que seria, do que precisaria me desprender e fazer para seguir Jesus. Era um bebê espiritual. E continuei saindo ainda com alguns amigos para boates. Eu tinha na minha mente que não deveria mais fazer certas coisas que eu fazia antes da minha conversão, mas outras coisas eu imaginei que fosse normal fazer. Mas nessa noite o Espírito Santo trouxe uma percepção maravilhosa ao meu coração, trazendo à tona esse versículo. Antes de irmos para aquele local, naquela noite, um dos nossos amigos ligou para a namorada, que era noiva dele, e ele era mais velho, né? Eu tinha 16 anos, ele devia ter aí uns 20, 21 anos. E ele coloca no viva voz aquela ligação para ridicularizar a noiva dele perante os outros rapazes daquele grupo que estava se organizando para sair. E ele começa a enganar ela, e ela dizer que estava com saudade dele, queria que ele fosse vê-la.
E ele disse, não, eu não posso ir porque eu estou muito cansado, hoje não, vamos deixar para amanhã. Eu estou me preparando já para dormir, o dia hoje foi muito puxado, e todo mundo começando a rir, todo mundo rindo. E naquele momento eu comecei a sentir uma tristeza por aquela moça estar sendo enganada. Eu comecei a ter algo me incomodando por dentro. Algo que há meses atrás eu estava também na gargalhada, rindo, sorrindo, e algo me incomodava, algo me mexia comigo. E de repente o Espírito Santo me faz lembrar esse versículo que eu tinha estudado em meu devocional. E ele lembra as palavras de Jesus: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Que ali o Espírito Santo aplica aquela palavra no meu coração e fala: Tiago, eu não posso estar presente nesse local. Um local onde a mentira é celebrada, onde a inclinação da carne reina, onde há drogas, há prostituição. E se você quiser me seguir, precisa entender que você tem que estar no local onde eu posso estar. E naquele mesmo momento eu me dirigi àqueles rapazes, àqueles colegas de tantas idas e vindas, e disse que aquela noite, por eu não saber dirigir, ter 16 anos, não tinha como voltar para casa, eu disse que naquela noite seria a última vez que eu sairia com eles, que eu não era mais o mesmo, que o Senhor estava mudando a minha vida. E não é conversa de pastor, que pastor disse que crente não pode ir para boate. Eu lembro dessas palavras, mas é algo que Deus tem forjado no meu coração, tem mudado o meu coração, tem me feito entender que eu não posso mais andar nesses caminhos. Os caminhos que Deus tem para mim são outros. E eles começaram a rir, gargalhar de mim. Naquela noite, eu parecia um peixe fora d'água naquele local. Contava as horas para voltar para casa. E foi a última vez que eu saí para cantos assim. Eu louvo a Deus que foi uma transformação. Foi uma verdade que me marcou já nos meus primeiros passos. A partir da minha prática devocional, Deus trouxe à tona esse versículo: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Este é o desafio de tomar o jugo de Jesus. É andar com Ele, é estar com Ele, é se afastar de caminhos que não condiz mais com o boi que anda, assim como o boi que anda ao lado do outro, com o servo que anda ao lado do seu Senhor. Aleluia. Na página 68 tem duas referências extremamente importantes que eu quero citar alguma coisa delas aqui. Dietrich Bonhoeffer, autor do livro Discipulado, um livro muito bom, muito profundo sobre o discipulado de Jesus, sobre o ser discípulo, ele faz analogia do jugo de Jesus com a cruz. Fantástico essa compreensão. Deixe-me ler. Não vou ler toda a referência, mas a partir de determinado trecho que começa assim: seu jugo e seu fardo são a cruz. Submeter-se a essa cruz não é desgraça nem desespero, mas alívio e tranquilidade para a alma. É a máxima alegria. Já não se trata de leis e fardos que nós mesmos criamos, mas da submissão ao jugo daquele que nos conhece e que caminha conosco, sob o mesmo jugo, onde certamente estamos junto dele e em sua comunhão. É a Cristo que o discípulo encontra ao tomar sobre si a sua cruz. Oh, meu irmão, como é maravilhoso o caminho da cruz. Como é maravilhoso o caminho do jugo. Porque quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós negamos o nosso eu, quando nós assumimos uma posição debaixo do jugo de Jesus, procurando estar e procurando viver e ser conforme alguém que está atrelado a um jugo com Jesus, nós encontramos o próprio Cristo. E não tem situação melhor. É por isso que ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Aleluia. Porque o jugo dele é suave, leve, comparado às pesadas cargas do pecado, que muitas vezes o pecado ele é doce, o pecado ele é atraente, o pecado ele é agradável, mas o pecado ele vem para destruir,
nossos relacionamentos, destruir nossas vidas. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós assumimos nosso lugar, carregando a nossa cruz, negando o nosso eu, tomando o nosso jugo, nós encontramos com o próprio Cristo. O jugo é um lugar onde nossa direção é restrita e controlada, mas, sobretudo, é um lugar de profunda intimidade com Deus. O livro Disciplinas Espirituais, do Bob Sorge, ele traz uma comparação fantástica com o lugar de intimidade com Deus. O jugo do Senhor Jesus é o lugar de intimidade com Deus. E ele vai para o Salmo 139, quando o salmista Davi falou: Tu me cerca por trás e pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Estando cercado por trás, Davi não podia parar ou desistir, porque ele estava sendo impulsionado para a frente. Dessa forma, ele não podia acelerar o passo que o Senhor soberanamente estabelecia para ele. Ele não podia aumentar a velocidade nem desistir. De forma, irmãos, que a experiência do salmista ali já traz à tona a experiência de alguém que está debaixo do jugo do Senhor Jesus. A percepção de que ele estava cercado por trás e pela frente. O Senhor estava com a mão sobre ele. Continuemos na citação do Bob Sorge. Então Davi estava sob a poderosa mão de Deus, o que significava que não podia se desviar para a esquerda nem para a direita. Era um homem sem opções. E qual era a sua avaliação desse lugar de direção restrita, limitada e controlada? Davi pode ter sido tentado encarar isso como altamente restritivo e controlador, mas em vez disso, considerou essa situação da seguinte forma: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Louvado seja o nome do Senhor. Outra passagem do Antigo Testamento que traz à tona o jugo do Senhor nas nossas vidas é o passagem de Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 7. Diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Então, quando nós não vivemos segundo o nosso próprio entendimento, nós estamos nos colocando diante do jugo do Senhor na nossa vida. Quando nós procuramos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, não adianta eu pensar que eu posso, que eu sei ou que eu faço, independentemente da presença do Senhor na minha vida, porque minha vida está debaixo do seu jugo e eu preciso reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Sem Ele eu nada posso fazer. Ele vai endireitar minhas veredas quando eu andar e quando eu reconhecer Ele em todos os meus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-se do mal. O jugo do Senhor não é uma posição que Ele impõe para que, como alguém que doma um animal revolto, não. O jugo do Senhor é algo que Ele nos convida e é algo que nós precisamos reconhecer a partir do se você quer, se eu quero. Eu preciso negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, perder a minha vida e estar debaixo do jugo do Senhor, voluntariamente. Aleluia. E esse lugar do jugo do Senhor é um lugar de comunhão com o Espírito Santo de Deus. É um lugar em que muitas vezes nós não vamos entender o segundo passo ou o terceiro passo, mal vamos enxergar apenas o próximo passo. Precisamos confiar, precisamos obedecer. Muitas vezes nós não vamos entender, nós não vamos compreender, mas precisamos descansar que todas as coisas cooperam para o bem, para a formação do caráter de Cristo, para a formação da imagem de Jesus em nós. E assim como Jesus falou com Nicodemos, que o que nasce de novo é alguém que é conduzido pelo Espírito. E o que é conduzido, o que nasce do Espírito é alguém que, assim como o vento sopra e ele não sabe de onde vem nem para onde vai, é alguém que é governado e conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. O desafio de estar debaixo do jugo do Senhor Jesus traz à tona o desafio de gerir o nosso tempo com sabedoria. E essa gestão ela precisa ocupar tudo o que viemos fazer.
como diz Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17, tudo que façamos, seja em nome do Senhor Jesus, seja debaixo do jugo de Jesus. Não somente o que fazemos, mas o que pensamos, nossos pensamentos, Filipenses 4:8, precisa estar submetidas ao jugo do Senhor Jesus. Nossos olhos precisam ser direcionados pelo Senhor Jesus. Nosso coração precisamos vigiar sobre o nosso coração. Precisamos buscar as coisas do alto. Precisamos inclinar nosso ser, nossa atenção para as coisas do Espírito. Precisamos nos despir do nosso velho homem. Precisamos nos revestir do novo. Precisamos vigiar sobre nossas preocupações e nossas necessidades. Precisamos santificar Cristo como Senhor no nosso coração. Esse compromisso do jugo do Senhor, ele é abrangente, irmãos. Ele abrange não somente o momento em que a gente está na igreja, mas ele abrange o momento que nós estamos tendo de entretenimento. Ele abrange não somente o momento que estamos louvando na igreja, mas ele abrange o momento que estamos ouvindo músicas, cânticos, lendo livros. Tudo tem que ser direcionado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Precisamos estar debaixo do jugo do Senhor Jesus. Até mesmo nosso trabalho, até mesmo nossa profissão precisa ser gerida para a glória do Senhor Jesus. Com essa compreensão, reconhecendo o Senhor, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, não sendo sábio ao nosso próprio entendimento, não se limitando, não se estribando ao nosso próprio entendimento. Essa expressão de Provérbios que falamos, se estribar. Um cavalo que é preparado para caminhar, andar em cidades onde tem muito movimento de carros, ele é estribado, ele é direcionado por uma viseira para que ele olhe só para frente. E a Bíblia nos convida a não nos estribar somente para o nosso entendimento. Precisamos ter a percepção do jugo e procurar reconhecer o Senhor. Glória a Deus, como disse Provérbios, capítulo 3, versículo que já trabalhamos. Precisamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Precisamos nos submeter ao jugo do Senhor, nos afastarmos do mal, tememos ao Senhor, não nos limitarmos ao nosso entendimento. E assim andarmos no caminho do Senhor, de forma abrangente em todos os aspectos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.